Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje, você vai ver como está o mercado do trigo. Vamos comentar sobre o aumento da demanda por óleo de soja. Vamos falar sobre a queda das exportações de carne suína. Vamos mostrar também que o mês de fevereiro fechou no azul com a balança comercial brasileira. E vou comentar sobre a soja, sobre a safra e sobre soluções. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do trigo. A Abitrigo, Associação Brasileira das Indústrias de Trigo, está acompanhando de perto as questões relacionadas aos impactos que os conflitos entre Rússia e a Ucrânia podem trazer para o mercado do trigo no Brasil e também no mundo. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia ocupa a quarta posição neste ranking. Juntos, são responsáveis por cerca de 30% do mercado mundial de exportação do trigo, o que corresponde a 210 milhões de toneladas. É inevitável que a crise da Ucrânia afete diretamente os preços do trigo a nível mundial. Se o conflito armado se prolongar com a resistência da Ucrânia, continuará a suspensão dos embarques nos portos ucranianos e os importadores concentrarão suas demandas nos demais exportadores, como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Argentina. Isto poderá manter os preços em níveis elevados. O mercado global de trigo nos últimos 2 anos foi fortemente afetado por crises climáticas nos países líderes e pela Covid, que impactou o posicionamento de estoques de segurança e fretes marítimos, cujos valores sofreram aumento de até 3 vezes. Por tudo isso, o mercado mundial de trigo precificou de forma contundente, indicando que visualiza um alongamento da crise. Até o dia anterior a isto que nós estamos falando, 8 dias da invasão da Ucrânia, o cereal subiu 35,7% lá nos Estados Unidos. A Argentina, nosso maior fornecedor, acompanha esta tendência. A escalada altista ainda não se estabilizou e continua em forte ascensão. As análises da Abitrigo indicam que o Brasil não terá problemas de abastecimento do cereal no curto prazo, pois a Argentina já sinalizou ter trigo suficiente para atender às necessidades brasileiras. Além de que, o volume vindo da Rússia é muito pequeno e não temos registro de compras do trigo da Ucrânia. E agora vamos comentar sobre o aumento da demanda mundial por óleo de soja. O significativo aumento da demanda mundial por óleo de soja levou os preços do derivado a patamares recordes no Brasil e também nos Estados Unidos. Segundo pesquisadores do CPEA, a redução das exportações de óleo de girassol da Ucrânia, devido ao conflito com a Rússia, e a escassez de óleo de palma na Indonésia, aqueceram a procura global por óleo de soja. Além disso, a valorização do petróleo também eleva o interesse por biodiesel, que tem o óleo de soja como a principal matéria-prima. De acordo com os dados do CPEA, do lado da oferta, existem incertezas quanto à disponibilidade do óleo de soja lá na Argentina, que é a principal exportadora mundial de derivados de soja, devido à menor colheita do grão nesta temporada. E com isso, importadores redirecionaram as aquisições ao Brasil e aos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, o contrato de primeiro vencimento do óleo, agora na semana passada, foi de $1.753 por tonelada, na última quarta-feira, o maior valor da história.
Os prêmios de óleo de soja também subiram no Brasil, dando sustentação às cotações domésticas. Na cidade de São Paulo, o preço do óleo de soja, com 12% de ICMS, subiu 5% entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março, para 9.124 por tonelada. É o maior valor da série histórica do CPEA, iniciada em julho de 1998. E agora eu vou comentar sobre as quedas das exportações de carne suína. De acordo com os dados preliminares da balança comercial divulgada pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, no mês de fevereiro, o Brasil exportou 64 mil toneladas de carne suína. Isso representa uma queda de 15% em relação a fevereiro do ano passado, quando o país embarcou 71 mil toneladas. A média diária de embarques caiu de 3.900 toneladas em fevereiro do ano passado para 3.300 toneladas agora em fevereiro deste ano. Os valores totais das exportações registraram queda de 24,6% neste mês de fevereiro. O relatório preliminar da SECEX mostra que a soma das exportações de carne suína foi de 137.900 dólares, ante 173.200 dólares no mesmo mês do ano passado. No mês de fevereiro agora deste ano, as exportações totais somaram 22.900 dólares, 22.900 bilhões, e as importações 18,8 bilhões de dólares. Portanto, um saldo positivo de 4 bilhões de dólares e corrente de comércio de 41,7 bilhões de dólares. No ano, as exportações totais contabilizaram 42,5 bilhões de dólares e as importações 38 bilhões de dólares, com saldo positivo de 3,8 bi e corrente de comércio de 81 bilhões de dólares. E agora vamos mostrar que o mês de fevereiro fechou no azul com a balança comercial brasileira. A balança comercial do país fechou o mês de fevereiro com superávit de 4 bilhões de dólares, em uma alta de 108,9% sobre o mesmo mês do ano passado pela média diária. Foi o melhor saldo desde fevereiro de 2017, quando atingiu 4,2 bilhões de dólares, e o segundo maior da série histórica, iniciada em 1989. O desempenho ele foi impulsionado por recordes de exportações, importações e corrente de comércio. Corrente de comércio é a soma das exportações e importações, tanto no mês quanto no primeiro bimestre deste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, que é o SECEX. O valor das exportações foi recorde para o mês de fevereiro, com 22,9 bilhões de dólares, uma alta de 32% sobre fevereiro de 2021. As importações também bateram recorde no mês, com 18,9 bi, uma alta de quase 23%, superando o recorde de 18,2 bilhões de fevereiro de 2014. Assim, a corrente de comércio também foi histórica para o mês, alcançando 41,7 bilhões de dólares, uma alta de 28%. Atualmente, o Brasil é o quarto consumidor global de fertilizantes, responsável por cerca de 8% deste volume e é o maior importador do mundo. O Brasil importa cerca de 80% de todo o fertilizante usado na produção agrícola nacional. No caso do potássio, o percentual importado é cerca de 95%. E a Rússia é responsável por fornecer cerca de 25% dos fertilizantes para o Brasil. A Rússia
é a maior exportadora mundial de fertilizantes, com praticamente 7 bilhões de dólares exportados em 2020. E é também a maior fornecedora do Brasil, com 1,7 bilhão dos 8 bilhões que importamos em 2020. Em relação aos fertilizantes potássicos, a Rússia é responsável por cerca de 20% da produção global e é origem de 28% das importações brasileiras. Já para os nitrogenados, o país é o segundo maior produtor global. Como fornecedor para o Brasil, a Rússia participa com 21% dos nitrogenados. E no caso específico do nitrato de amônio, o país é praticamente o único fornecedor para o Brasil, segundo dados da Conab. E agora eu vou comentar sobre o preço do leite pago ao produtor. O preço do leite, que foi captado em janeiro e pago aos produtores no mês de fevereiro, registrou um leve aumento de 1,4% em todo o país na comparação com o mês anterior de janeiro, sendo negociado por R$ 2,13 por litro, isso na média nacional. No entanto, a desvalorização do leite no campo, somada às condições climáticas adversas e aos elevados custos de produção, tem afetado muito o setor. A produção de leite está limitada especialmente no sul do país. No Paraná, por exemplo, o valor de referência para a negociação do leite aumentou 7 centavos nesse mês, ficando em R$ 1,84. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária lá do Paraná, a FAEP, o setor está operando com a queda na produtividade em decorrência de todos os reflexos negativos da primeira safra de milho, dos altos custos de produção e do andamento da segunda safra, que está preocupando ainda mais pela falta de estoque. Mas não é suficiente para suprir os custos da atividade leiteira no estado, que está operando no vermelho. E depois do intervalo, você vai acompanhar sobre o mercado da soja e também sobre o Fórum Anual Outlook 2022. Nós voltamos já, é um minutinho só. Dia 17 de março, às 11h40 da manhã, uma edição especial do Jornal do Meio-Dia, mostrando os desafios de Goiânia, que completa 89 anos em outubro, as mudanças no plano diretor e no Código Tributário, os programas sociais e os novos projetos para o futuro da nossa capital. Jornal do Meio-Dia Especial Goiânia, na TV Serra Dourada, dia 17 de março, às 11h40 da manhã. Onde tem mutirão, tem trabalho sério perto de você. O mutirão do governo de Goiás chega agora à região sudoeste, ajudando na solução de problemas e prestando serviços gratuitos para a nossa gente. Consultas e exames, vagas de emprego, vacinação infantil, consulta veterinária, espaço kids, atrações culturais e muito mais. Dias 12 e 13 de março, no estacionamento do Shopping Portal Sul, GO 040. Chame os vizinhos e participe. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor.
estrada com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre, começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame. Um aplicativo para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas, e para os professores utilizarem nas aulas. Filho, sua aula vai começar. Sua professora vai usar o Grafogame. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br. Ave Maria. Não pode faltar a Cristina. De segunda a sexta, 2h20 da tarde. No Casos de Família. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar do mercado do milho. Com a elevação dos preços do milho, aumenta a preocupação do setor de proteína animal, que depende dessa commodity para a produção de ração. Além disso, a guerra vai prejudicar as exportações para a Rússia. No ano passado, o Brasil exportou pouco mais de 9 mil toneladas de carne suína para os russos, com receita de quase 24 milhões de dólares. Esse volume respondeu por cerca de 0,8% dos embarques da proteína em 2021. Já os embarques de carne de frango para a Rússia responderam por 2,8% do total exportado pelo Brasil no ano passado, com quase 106 mil toneladas e uma receita de 167 milhões de dólares. Para o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, os conflitos vão impactar as exportações de carne de frango do Brasil para a Rússia. No entanto, o impacto será limitado e não vai sobrar produto no mundo. A grande questão está no aumento dos custos, nos preços, que será inevitável. O dirigente da BPA também acredita que o fluxo dos embarques para a Rússia será afetado devido à escalada no conflito. Mas os produtos brasileiros devem chegar ao seu destino. E agora nós vamos falar sobre o Fórum Anual Outlook 2022. O USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou no Fórum Anual o Outlook 2022 com as primeiras perspectivas para a safra 22-23 nos Estados Unidos. Segundo os dados divulgados, estima-se que a área de plantio da soja receberá um acréscimo de 0,9% na safra 22-23, estimada em 35,6 milhões de hectares. E com relação à produtividade dessa safra, o departamento USDA divulgou uma alta de 0,19% em relação à safra 21-22, projetada em 57,7 sacas por hectare. A ampliação da área poderá refletir no aumento de 1,2% no volume produzido ante o ciclo anterior, atingindo aí 122 milhões de toneladas. E um dos fatores do crescimento da área se deve à maior demanda mundial, uma vez que as exportações foram ampliadas em 1.800.000 toneladas, evidenciando o deslocamento na demanda para a soja norte-americana em meio a problemas climáticos na América do Sul. Por fim, ainda há fatores em aberto para a definição da safra, sobretudo quanto às condições climáticas. E agora eu vou conversar com Bruno Lucas. O Bruno é gerente de marketing regional da Irrara. E nós vamos falar sobre soja, vamos falar sobre a safra e também sobre soluções. Bruno Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É uma honra tê-lo aqui para falar de um tema interessante. Tá tudo bem?
Tá tudo ótimo, Antônio. Primeiro, prazer muito grande estar com vocês aqui. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e discutir um pouquinho sobre essas culturas tão importantes para a nossa economia, né? Verdade. Bom, Bruno, de maneira geral, o Brasil, até que na área agrícola, tirando aí os problemas de condições climáticas, até que nós vamos muito bem. Quer dizer, estamos produzindo bem, cada ano que passa nós estamos aumentando a nossa produção, a nossa produtividade, mas agora vem esse baita desse problemão aí, com esse conflito entre esses dois países, e de maneira geral a soja vai dar um boom, tanto soja quanto milho, trigo vai ter um boom muito grande de preço, e automaticamente pode até inviabilizar alguns setores, como a produção de carnes, leite e outras produções aí. Mas a soja é o carro-chefe. É o carro-chefe. Como é que a Yara está enxergando essa produção de soja e milho agora para a próxima safra aí? Antônio, o que a gente está vendo muito claramente é que a safrinha de milho, né, que em vários estados já está avançando, inclusive plantios, já está avançando o desenvolvimento inicial da cultura, né, do milho safrinha. De fato, o agricultor ele está investindo pesado justamente para poder avançar em produtividade, em produzir mais naquela mesma área e, com isso, ele ter uma receita melhor, né, dentro da sua propriedade. E, para isso, claro, ele precisa de investimento para poder fazer, de fato, uma cultura bem-sucedida, né? E, justamente, aproveitando esse embalo, como você está falando, né, dessa possível alta de preços em função do cenário global hoje de alimentos, né? Bom, nós sabemos que a Yara, se não me falha a memória, é uma empresa japonesa, nasceu lá no Japão, é isso mesmo? Não, na verdade, ela é uma empresa brasileira, fundada no Brasil com capital japonês, né? Nós temos hoje acionistas que são japoneses aí, trazendo toda a tecnologia que nós temos no Japão para dentro do Brasil. Bom, então está tudo em casa, né? Tudo em casa. Tudo em casa. Bom, nós sabemos que a Yara é uma empresa muito antiga no mercado brasileiro e a Yara vem aí com um portfólio muito grande de produtos, não só para soja, como para outras culturas também. Bom, a Yara dá para atender o produtor na próxima safra? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem todos os preparos internos hoje, tanto de importação quanto dentro do Brasil, para poder, de fato, atender o agricultor com as melhores tecnologias no momento correto. A gente acredita muito fortemente na construção da cultura e é por isso que a Yara desenvolve muita tecnologia para todas as culturas. Hoje nós estamos falando aqui de soja e milho, né, mas as demais culturas também abrangidas pela companhia. Hoje nós temos produtos que vão desde do início do plantio, né, como a gente fala, dos pré-emergentes, né, são herbicidas aí para limpar a cultura e deixar a cultura se estabelecer no limpo, né, produtos para tratamento de sementes, para proteger aquela semente que o agricultor está usando para plantar a safra e passando por outras fases dentro da cultura, como inseticidas para percevejo, para lagartas e os fungicidas. Então, toda essa gama de produtos a Yara tem disponível no seu portfólio para ajudar o agricultor a construir a sua produtividade, a construir a sua lavoura e protegê-la de todas as intempéries que nós temos aí em termos de pragas, doenças, plantas daninhas, com o melhor portfólio possível, com a melhor inovação possível, como você falou, né, diretamente do Japão para o Brasil, trazer produtos aí cada vez mais inovadores. A gente tem lançamentos para dentro do ano. Como nós falamos, nós podemos citar, por exemplo, o Hayat, que é um inseticida novo no Brasil. Nós estamos trazendo como o nosso grande produto aí para 22, 23, no manejo de lagartas em soja, milho, outras culturas. Nós temos outros produtos como o próprio Kyojin, justamente um pré-emergente para ajudar o agricultor a plantar mais no limpo, ele poder ter uma cultura estabelecida sem a mato competição, né? Sem aquele mato atrapalhando a soja na fase inicial, e uma série de outros produtos aí que a gente pode citar dentro do nosso portfólio, que a gente sempre convida o agricultor a conhecê-lo e trabalhar com esse portfólio justamente visando melhorar a sua produtividade e melhorar a qualidade daquilo que ele está produzindo na tua área. Bom, eu te fiz essa pergunta porque existe no mercado principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, a pandemia também colaborou muito com isso, de nós termos para a próxima safra
falta de fertilizante, uma série de produtos químicos, provavelmente grandes empresas aí não terão esses produtos. Quer dizer, a gente fica com o pé muito atrás, porque, como diz aquele colega nosso da Band, que transmite corrida de Fórmula 1, foguete não dá marcha ré. Quer dizer, é o mesmo caso do agronegócio nosso. Nós não podemos retroceder agora. Tem que continuar a todo custo, seja lá, não sei de que jeito vai ser, mas tem que continuar. E eu te fiz essa pergunta em relação a produtos químicos, porque existe assim, no ar uma nuvem assim, parece que dando alguns sinais que alguns produtos vão faltar e deixar o produtor na mão. Por isso que eu te fiz essa pergunta, se a Yara atende do início ao fim, todo o ciclo, tanto da cultura de milho, da cultura de soja e outras culturas aí. Por isso que eu te fiz essa pergunta. É o receio que a gente tem, né? Perfeito, Antônio. O que nós temos hoje, nós temos um portfólio bem completo para as principais culturas, né? Tanto em soja quanto em milho, por exemplo. Ele vai conseguir encontrar no nosso portfólio soluções para os diferentes tipos de problema em termos alvos biológicos, né? Como pragas, doenças e plantas daninhas, como eu citei. E nós estamos preparados, inclusive até ajudando o agricultor a se conscientizar em relação a alguns produtos que ele pode ter falta no mercado como um todo. Principalmente o que a gente chama de commodities, né, como são produtos de alto volume de uso, como o glifosato, como o 2,4-D, né, como as próprias atrazinas, no caso de milho. Esses produtos, de fato, a gente ainda tem um alerta para dentro do ano, principalmente logístico, mas a gente tem, de fato, trazido para o agricultor, por outro lado, outras soluções que ele possa utilizar para melhorar, né, e evitar que isso pode se tornar um problema para ele. Por exemplo, no caso de glifosato, que é o mercado para controle de plantas daninhas, o agricultor ele pode estar utilizando pré-emergentes para racionalizar melhor o volume de glifosato que ele utiliza naquela mesma área. Não então, deixar a coisa crescer, né? Exatamente. Ele pode utilizar o pré-emergente, limpar a área, deixar a área limpa e, com isso, evitar que ele gaste um volume excessivo de glifosato naquela área. Com isso, ele está racionalizando e melhorando o leque de ferramentas que ele tem para manejar aquele mesmo problema. Então, esse tipo de racionalização a gente tem trabalhado bastante junto com os agricultores e nós temos trazido as ferramentas para que ele possa fazer isso. É na hora do aperto que a gente tem que usar a inteligência e saber mudar as pedras no tabuleiro do xadrez para não ter problema. Sem dúvida, Antônio. Bruno Lucas, gerente de marketing regional da Yara, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença no nosso programa. Eu gostaria de trazer vocês mais vezes aqui. Eu sei que a Yara tem um portfólio muito grande e a gente pode aí, vamos dizer assim, levar muitas informações boas para o produtor. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a todos que estão ouvindo aqui. Contem com a Yara para poder ajudá-los no dia a dia. Ok, um abraço, obrigado. Um abraço. Bom, se você deseja obter mais informações sobre o mundo do agronegócio nacional e internacional, basta você entrar no site www.tvagro.com.br e clicar no banner Entrar no grupo TV Agro. Você vai preencher os campos em branco, tudo isso de forma gratuita e você vai receber todos os dias cotação de preços, notícia, tudo gratuito, ok? E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não há atalhos para lugares aonde realmente vale a pena chegar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. Babá Fora de Controle, Missão Brasil. O melhor do cinema na sua casa, na tela de sucessos. Hoje, logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.